Dada a palavra, Pod ASMP, o podcast da Associação Sergipana do Ministério Público, em sua segunda temporada. Bom, e hoje estamos aqui, né, retornando às nossas atividades, mais felizes ainda, na companhia do meu querido amigo Rômulo Lins, meu vice-presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, né, uma pessoa que eu tenho uma admiração grande e que cada dia ela se renova e cresce, meu amigo. Muito obrigado pela sua colaboração, por estar aqui no dia a dia conosco, na batalha, né, diária das nossas vidas. E hoje, com quem nós estamos aqui? Esse podcast é especial, viu? Ele só tem os tops e premiados, né? Obrigado, presidente Fausto, pelas palavras estimulantes. Acredito a nossa amizade. E antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de agradecer a todos os outros colegas que participaram da primeira temporada, prestigiando o Pod ASMP, Excelente. Podcast da ASMP, que é um espaço dedicado à fala dos promotores e procuradores de justiça do Ministério Público de Sergipe. E quero dizer que é uma grande honra para o podcast da associação receber dois excelentes quadros do Ministério Público de Sergipe, os colegas Sandro e Aldelaine, e eu vou apresentá-los rapidamente, só para uma questão de formalidade, para que nós possamos passar essa conversa mais descontraída. Nosso colega, Dr. Sandro Luiz da Costa, possui graduação e especialização em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é mestre e doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, também pela mesma Universidade Federal de Sergipe. Professor dos cursos de graduação e pós-graduação de Direito da FANESE e ex-coordenador de ensino da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. É um promotor de justiça dedicado e com atuação há 19 anos no meio ambiente. É diretor do Centro de Apoio Operacional de Recursos Hídricos e do Rio São Francisco. Autores de livros na área jurídica, ambiental e penal, eu tenho ambos os livros publicados por Sandro, ex-juiz de direito, ex-delegado federal e também ex-coordenador de ensino da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe. Aldelaine Melhor Barbosa, nossa eminente colega do Ministério Público de Sergipe, é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, diretora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Proteção do Direito à Integridade do Sistema Climático, especialista em Direito Público pela Faculdade Projeção do Distrito Federal, pós-graduanda em Métodos Autocompositivos e Neurociências pela FMP, Rio Grande do Sul. Fausto, meu amigo, só pelo currículo... Isso aí é o resumo, né? Só o resumo do... É o resumo do resumo, né? Do resumo. Mas só pelo currículo dos nossos convidados, você pode ter em mente, né, o conteúdo que eles possuem nessa área de meio ambiente. Hoje nós temos aqui não só 2, mas 3 vencedores do Prêmio Inovare. E esse é um episódio que nós queremos falar um pouco sobre o que é o Prêmio Inovare e como foi que o Ministério Público de Sergipe, através de Vossas Excelências, foi alçado ao posto de ganhador desse prêmio. Eu deixo meus amigos Sandra e Aldelaine à vontade para falarem para o nosso público, né, Fausto, que trata o Prêmio Inovare, e como foi todo esse programa desenvolvido por vocês. Uma honra estar aqui, né, com queridos amigos,
extremamente competentes, exemplares, né? Então a gente fica muito à vontade para estar entre vocês e sabe, para quem está assistindo, que todos que aqui estão nessa mesa têm relevantes serviços prestados para a nossa sociedade, né? O Prêmio Inovari, de uma forma bem resumida, como o nosso amigo Fausto já sabe, é o Oscar da Justiça Brasileira. Por que eu digo isso? Né? Porque o Fausto foi pioneiro, né, em ganhar esse prêmio no Ministério Público, com um trabalho belíssimo, né, que é uma filosofia, não digo nem que é uma profissão, é uma filosofia de vida de Fausto, que é a defesa contra a discriminação religiosa, né, e a defesa dos valores de matrizes africanas, né, e isso é muito admirável. E, enfim, aí cabe a ele falar, né, do projeto dele lá, com a nossa ex-aluna muito querida, Sandra, né, foi minha aluna de ambiental, inclusive, no passado, né? É com você, meu amigo. Não, eu fico muito feliz com a presença do meu amigo Sandro Luiz da Costa, né? O parabenizo por esse trabalho maravilhoso que redundou no Oscar, juntamente com minha querida amiga e colega Aldeleine, que é a melhor, né? E é nossa do Ministério Público, de Sergipe, melhor, é the best, né? Uma pessoa que só soma, né? A Aldeleine é uma profissional que, quando nós chegamos e trazemos qualquer demanda para dialogar com ela, ela não só estuda, como traz viabilidades e busca fazer com que aquele projeto, aquele trabalho frutifique. Tive a oportunidade da colega Aldeleine me suceder na infância, na 16ª, por um tempo, e todos ficaram encantados, os servidores, com a forma humana, prestativa, delicada e competente que a senhora desempenha os seus trabalhos. Meu amigo Sandro é um amigo que eu não sei mais nem quando é que começou nossa amizade, Sandro. Eu estava aqui relembrando dos tempos que nós começamos em Socorro, e era um trabalho que você começou na questão dos lixões, e eu me lembro que eu me somei aí contigo em algumas audiências públicas, e confesso que uma das poucas vezes que fui na Justiça Federal no Brasil, né, uma vez na Bahia e duas quando você me avisou das audiências públicas, buscando a solução dos lixões na nossa capital e também na região metropolitana de Aracaju, né? E lembro que esse trabalho que o senhor começou, que você começou lá sobre essa questão dos lixões, frutificou para que se tivesse uma solução ambiental para a situação que tínhamos no Morro do Avião. E não esqueço desse trabalho, né, tão importante que você, Sandro, desenvolveu para que nós não entrássemos em colapso em Aracaju no que diz respeito aos aterros sanitários. É muito importante esse trabalho ambiental e o trabalho que vocês desenvolveram, né, integrando, né, o Ministério Público da Bahia e outros ministérios públicos para se fazer uma fiscalização integrada, para se surtir um efeito positivo. É por isso que vocês conseguiram o Oscar jurídico, né? Entrar naquele salão negro lá do STF, né? E serem recebidos pelos ministros e levar o nome do Ministério Público de Sergipe e do Ministério Público brasileiro, né, àquela casa, e do Estado de Sergipe, de iniciativas tão importantes que o nosso Ministério Público de Sergipe sempre traz. Essa nossa vontade de fazer diferente, fazer bem feito, tem surtido efeito. Me sinto muito feliz de ter participado, juntamente com toda uma equipe que integra o projeto Eleiuê, e conseguido, né, ser o pioneiro a trazer o Prêmio Inovari para o nosso Estado, para nosso Ministério Público. Mas é muito importante saber que o Ministério Público de Sergipe tem quadros tão importantes e tão preparados como Aldeleine Melhor e Sandro Luiz da Costa, que sempre estão desenvolvendo trabalhos de escola junto às comunidades. Sandro estava falando nesse instante da aluna Sandra. Esta aluna Sandra, ela se encantou pelo direito
exatamente porque o doutor Sandro, quando ela precisou ser acolhida como cidadã, ela foi acolhida como cidadã e se encantou e acreditou que o direito pode, sim, solucionar conflitos e evitar os abusos. Então, doutor Sandro, o senhor, onde atua com qualidade e com competência. Parabéns pelo inovar. E queria saber aqui, vou aqui já provocar os dois. Foi fácil? Ou foi somente pegar e botar lá no papel? A gente não faz nada, só faz papel, né? Aliás, no papel não, hoje é só virtual. Ou teve muito trabalho de campo, muita dedicação, muita pesquisa e também muito trabalho no dia a dia? Então, aproveitar aqui a oportunidade, né, de princípio agradecer. Eu não vou chamar de doutor Fausto, é meu colega Faustinho. Graças e aí eu a vou Deus. Pedir isonomia para você me tratar como tratou você, Sandro. Eu sou você, Aldelene, não senhora. E também aqui saudar meu colega, né, de concurso, né, doutor Rominho, né, e meu amigo, que eu já não acho que Sandro seja mais somente um colega, é um amigo que o Ministério Público me deu, um amigo que o amor ao meio ambiente também nos une, nos fortalece nesse trabalho. E claro que não foi fácil, você bem sabe, né, Fausto? Muito trabalho foi feito, né? Muito trabalho já vinha sendo feito. Esse prêmio Inovari é um prêmio que eu tenho uma empolgação especial em falar dele, porque é um prêmio belíssimo, porque, primeiramente, a gente está ali numa atuação concentrada, integrada, são vários ministérios públicos envolvidos nesse projeto, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal. Agora, nesta edição, que nós vamos ter em breve aqui no estado de Sergipe, a gente vai contar também com o MP de Contas, inclusive também o Tribunal de Contas. Então, um trabalho de muitos órgãos de fiscalização, de forças policiais. É um trabalho que envolve vários ramos do Ministério Público e isso com o objetivo específico da defesa do Velho Chico, que é o nosso rio. É um rio que abastece ali comunidades ribeirinhas, povos tradicionais. É um rio que dá vida àquela população, àquela comunidade. É um rio de extrema importância, sobretudo em um lugar que a gente sabe, né, que sofre com a questão da escassez hídrica. Então, é fundamental se pensar sobre a proteção desse rio, é fundamental a união do Ministério Público, a união desses órgãos de fiscalização, das forças de segurança, e isso que é a beleza desse projeto. Quando estivemos em Brasília, pediram para que nós, né, um grupo grande de promotores, procuradores, definíssemos, né, em uma única palavra, o que significava essa FPI, a Fiscalização Preventiva Integrada. E a gente, em consenso, não teve dúvida, a integração. E aí, como o rio é um rio de integração, nós também somos ali e somos e continuamos a ser também integração nesse projeto. Aldelene, você falou uma coisa importante, né? O rio é a vida, né, para os ribeirinhos e, ao que me consta, é a vida também nossa, porque nós recebemos água do São Francisco aqui em Aracaju. É isso que eu queria que, se eu estiver falando alguma coisa equivocada, Sandro... Na verdade, você foi muito, né, nessa pergunta aí, você conseguiu definir bem a extensão e a importância da coisa. Porque é interessante, né? Até eu não sabia, eu confesso a todos, a gente vai aprendendo no caminhar, né, Aldelene? Sim. Eu pensei que a bacia do São Francisco eram os municípios que estavam na beira do São Francisco. Tem município que não é nem banhado pelo São Francisco que está nessa bacia, porque isso é um ecossistema muito complexo, né? E ele alcança não só locais de descarga, né? Minadouros, afluentes, ele alcança um ecossistema muito extenso. Então, eu já pego daí para dizer que a fiscalização preventiva integrada, que apesar do nome fiscalização, é mais um programa com uma outra visão, né? Uma visão de estar junto com a comunidade, com a sociedade, de sentar para tentar, com o poder público e as empresas, as pessoas jurídicas privadas, tentar proteger o meio ambiente. Ele não fica só na beira do rio, ele fica nos municípios da bacia do São Francisco. E nisso a gente trabalha em temas como saneamento ambiental, temas como fauna, flora, produtos de origem animal, comunidades tradicionais, muito importante, né? Esse nosso patrimônio humano, que muitas vezes é esquecido, o nosso patrimônio cultural, atividades de mineração, entre outras questões. Educação ambiental, a gestão ambiental. Então, assim,
o programa ele foca em diversas dimensões, em todo o ecossistema da bacia do rio, para que a gente possa trabalhar a coisa de forma complexa e sistêmica. Então, né, só para, antes de pedir a Aldelene para dar uma complementada, é importante ressaltar que, por exemplo, na FPI de 2023, que foi a 7ª edição aqui em Sergipe, começou em 2011, com o nosso querido amigo, Dr. Eduardo Matos, né? Ele que trouxe a FPI para cá, e o interessante é o nascedouro da FPI. Ela nasce exatamente de um movimento do Ministério Público, em que nós temos promotores da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, preocupados com a transposição do Rio São Francisco, os impactos. E quem eram as maiores figuras de atuação no MP brasileiro? Eduardo Matos, Luciana Cury, da Bahia, e após esse movimento, Luciana criou a fiscalização preventiva integrada em 2002 na Bahia. E aí percebeu que, como o Rio é de integração nacional, para que haja efeito, tem que ser todos os ramos em todos os estados da bacia. E confesso com muito orgulho que nem todos os estados estão dando o exemplo, mas posso dizer que a Bahia, que Sergipe, que Alagoas, que Pernambuco, que Minas, que teve iniciativa no passado e estamos tentando fazer voltar, tem iniciativas nessa fiscalização. Então, esse programa que começou lá com Luciana na Bahia, que hoje ela é coordenadora nacional, ele se estendeu e unificou os ministérios públicos. Não só o Ministério Público Estadual, o federal, o do trabalho, né? E como bem disse a Aldelene, a gente está inovando em Sergipe, né? Já uma experiência que a Aldelene vai falar depois, com o Ministério Público de Contas, que é fundamental, né? E a gente está trazendo esse modelo para o Brasil. Né? Aqui em Sergipe é um laboratório para o modelo brasileiro também. Além disso, nós trabalhamos com os próprios comitês de bacia, muito importante, uma instância da sociedade na política de recursos hídricos, e mais de 30 órgãos e entidades. Não só órgãos de segurança, órgãos ambientais, órgãos sociais, municípios, órgãos do poder público. Então, é uma imensa rede complexa de atuação focada nesses momentos em que há o programa, a etapa do programa, de buscar fazer diagnósticos, educação ambiental, e tenho certeza, não é a prioridade, mas é óbvio que, como estamos nesses locais, encontramos coisas graves. E aí vai ter que ter uma atuação enérgica também. Né? E aí eu já pego o exemplo, passando, né, para a colega Aldelene. Eu entrei em 2023 nesse programa, quando assumi a coordenação do Centro de Apoio de Recursos Hídricos do Estado. E, né, a gente percebeu uma coisa grave, que é desse histórico que a gente já tinha, que era basicamente que nós íamos fiscalizar 14 municípios na FPI de 2023, e eu já sabia de antemão, a Aldelene também, que havia 9 lixões em funcionamento. 4 encerrados, mas poluindo o meio ambiente. Só para entender, sabia de 13, foram diagnosticados 13, 9 sabia que já estavam com alguma irregularidade e 4 poluindo o meio ambiente. 9 em funcionamento. Ou seja, tão importante que eu acho que é bom ficar... Os municípios, 9 municípios, sim, mandavam o seu lixo, o seu resíduo sólido, urbano, de construção, infelizmente até de saúde, e outros mais graves, para lixões. Não que um lixão... Lixão é dispor os resíduos, o lixo, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Aí a gente polui rio, a atmosfera, né, causa mal-estar à população, gera aquela situação indigna de pessoas vivendo de comer lixo, né, de sobreviver ali do lixo, sem, não que isso seja indigno sobreviver, de vender o lixo, mas tem que ter um apoio, né? Tem que ter um apoio, tem que ter um EPI, tem que ter toda uma sistemática para que essas pessoas não fiquem... respeito, né? Exatamente. Então, o que acontece? Primeiro, diagnóstico. Né? A gente vai fazer FPI e tem os 9 lixões. Aí pergunta, esses 9 lixões, eles começaram agora? Não. Já estão aí desde a década de 80. Né? Então, a primeira pergunta que eu fiz, eu conversei com a Aldelene,
Eu falei, como eu vou fazer um negócio desse só pro forma? Né? A gente não pode chegar lá, ver um lixão numa situação dessa e não fazer nada. Então, entenda, eu acho que a sociedade, a gente viu que era isso mesmo, quer uma resposta para isso. E aí veja como, né, às vezes o universo conspira positivamente e junta forças. Do meu lado, uma amiga querida, altamente competente, sonhando, né? E ainda sendo tratada como Dom Quixote, né? Em alguns momentos. Porque qual era o sonho dela? O nosso sonho. Ela queria acabar com os lixões de Sergipe. E fez um projeto, fez um programa lindo, maravilhoso, chamado Lixão Mais Não, por um Sergipe Sustentável. Né? E detalhe, metodologia completamente diferente de outros ministérios públicos. Pernambuco e Alagoas fecharam, os únicos 2 que tinham fechado todos os lixões no Brasil, ou seja, do Nordeste também, mas fecharam a base de medidas penais. Proposta de doutora Aldelene, né, que ela tem um talento incrível na resolutividade. A proposta dela era um pacto, não era um TAC, não era um título executivo, era um pacto com os prefeitos. Né? E falaram, se a ação não está funcionando penal, se a ação civil não está funcionando, porque, detalhe, já tinha ação ajuizada praticamente todos esses casos. Então teve que reunir os 9 prefeitos, o governo Não, mais ainda, né? Mas eu vou deixar para ela colocar, mas só quero te falar que ela tinha uma proposta de acabar com isso. Então, qual é o nosso problema? E que vocês pensam assim também, né? A gente já conversou antes. Não basta chegar lá e fechar o lixão. A gente não vai ser omisso, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro e verificar que alternativas razoáveis podem ser tomadas, né? Inclusive na própria prefeitura. Porque se eu determino que feche o lixão hoje, vai abrir amanhã, se não der uma alternativa. Doutora Aldelene já estava com essas propostas todas de encaminhamento. Que alternativas adotar? Então, o que eu fiz? Doutora Aldelene, proposta para a senhora. Eu vou chegar, né, e convido a senhora para participar do grupo Saneamento, que cuida dos lixões, e eu gostaria que a senhora acompanhasse a fiscalização e que a gente encerrasse esses lixões e que seu programa fosse trazido lá para a base, que foi Glória, na FPI passada, e já desse as alternativas aos prefeitos naquele momento. Né? Então, eu lembro até hoje da nossa conversa, ela disse, homem, eu tô com audiência de réu preso. Porque, veja, né, para quem não sabe, isso acontece com todos nós 4, né? A gente não faz uma coisa só no Ministério Público, não. Né? Então, a doutora Aldelene é diretora do CAOP do Meio Ambiente, do Centro de Apoio de Meio Ambiente, mas era promotora, né, nada menos, nada mais do que de Riachuelo, né? De atribuição plena, né? De atribuição plena. Teve uma época que estava me substituindo na 16ª lá na infância, também. Que é uma demanda tudo urgente. Exatamente. Aí a Aldelene desesperada, porque vocês sabem, quando fala em réu preso, né, entendam, a gente tem uma responsabilidade muito grande no Ministério Público para não dar causa atraso a processo. Nesse caso, porque está havendo uma limitação de direito. Então, ela ficou buscando uma solução, ficou extremamente desesperada, né, e disse que ia tentar ir 1 ou 2 dias para a FPI. Né? Então, ela foi lá 1, 2 dias. Quando a gente viu que maravilha estava acontecendo ali, essa sinergia, a doutora Aldelene conseguiu adiar as audiências e priorizou esse momento histórico. Né? Então, com a palavra, a doutora Aldelene aí, para contar do programa e como isso entrou. E eu já vou aqui fazer uma provocação, Aldelene. E quais foram as alternativas? Então, eu queria voltar um pouquinho para a fala de Sandro, porque ele tocou no assunto que eu sempre chamo a atenção, a questão do sonho. Né? Então, óbvio que você montar um projeto para encerrar lixões é algo extremamente desafiador, é algo extremamente difícil. Se fosse fácil, já se teria feito, né? Então, a gente detectou que vários Só um parêntese, municípios... diga quantos lixões tinham? 36 lixões. Foram 36 lixões. Não, 36 lixões em 36 municípios, dos 75 municípios que o estado de Sergipe tem. Então, o que acontece? Eu montei o projeto, né? Até porque o nosso procurador-geral firmou, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, um protocolo de intenções,
visando justamente o encerramento das atividades desses lixões, né, na base territorial do nosso município, do nosso estado. Então, era preciso também dar uma resposta. Então, eu comecei a fazer uma gestão desse sonho, né? E aí, como o doutor Sandro falou, né, a questão do Dom Quixote, né? Como assim ela vai agora montar um projeto e vai solucionar um problema que há anos a gente não tem visto uma solução adequada, com ações tramitando, com interdições administrativas desses lixões acontecendo e o lixão continuando a funcionar sem uma solução, até porque o custo disso tudo é um custo muito elevado, o custo de transporte, o custo de disposição final desses resíduos. E aí foi quando Sandro chegou, acreditou comigo nesse projeto. Foi fundamental a presença dele, a oportunidade que a FPI trouxe, porque o projeto do lixo foi iniciado ali, naquele momento, com a FPI. E aí eu costumo até brincar que tem uma música de Raul Seixas, né, em que se fala: um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. E aí foi nesse sonho que a gente sonhou juntos, né, neste momento importante da FPI, em que eu já tinha detectado o problema. Na verdade, o problema de resíduos sólidos é um problema extremamente complexo, né? Resíduos envolve uma série de matérias, uma série de questões. Quando eu estive lá no centro de apoio, eu detectei esse problema e eu acabei dividindo a temática em 3 aspectos e 3 projetos diferentes. Um relacionado à logística reversa, um outro relacionado ao encerramento dos lixões e à elaboração dos planos de recuperação das áreas, porque não adiantava somente a gente encerrar o lixão e não se preocupar em recuperar a área que foi, ao longo do tempo, sendo degradada por essa conduta, e também um projeto relacionado com a questão da coleta seletiva e os catadores, formalização de cooperativas, contratação de cooperativas, de modo que, naquele momento, houve um destaque maior, e essa oportunidade surgiu com a FPI, da gente impulsionar e iniciar a execução desse projeto na FPI. Fiz um diagnóstico, fiz um levantamento para detectar que no estado de Sergipe ainda existiam 36 municípios que estavam fazendo a disposição irregular de seus resíduos sólidos. Desses 36 municípios, 9 estavam na região do Baixo São Francisco, que ia ser objeto da fiscalização. Me agreguei à equipe de fiscalização, à equipe de saneamento. Nós estivemos em loco nesses lixões. Fizemos a interdição administrativa por meio do órgão ambiental fiscalizador, no caso a ADEMA, e logo em seguida eu procurei o poder público, no caso dos prefeitos, e ofereci para eles a tal da pactuação, que era o quê? Uma solução para a questão, para que esses lixões não voltassem novamente a funcionar. Em que consistia essa pactuação, basicamente? Encerrar o lixão, fazer o encaminhamento desses resíduos para o aterro sanitário, e elaborar o plano de recuperação das áreas degradadas, além de cercar a área e fazer o monitoramento para que não só o poder público, mas que nenhuma outra empresa ou cidadão fizesse a disposição irregular dos resíduos ali. Fui até questionada sobre essa situação, porque, veja, não era o TAC, Fausto, Rômulo, vocês sabem, a gente trabalha muito, que é um instrumento muito conhecido, porque não existe a previsão de multa nessa pactuação. Também não era NPP, a gente não estava ainda tratando da questão como uma questão criminal. Na verdade, a gente tinha um histórico de uma certa tolerância com esse tipo de situação, e a postura foi: a partir de agora a gente não vai tolerar mais isso, vocês precisam encerrar, até porque o marco regulatório de saneamento indicou o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes até agosto de 2024. Então, a gente estava na iminência de vencer esse prazo, né? Então, o que aconteceu? Chamei os prefeitos para dizer assim: eu quero confiar na sua palavra, eu quero que o senhor assine aqui comigo, o senhor se comprometa a realmente encerrar os lixões. Aí alguém me questionou assim: mas e qual é o valor jurídico disso? E se ele descumprir? Só que aí tem a grande questão. Paralelamente ao levantamento diagnóstico dos lixões no estado, eu também fiz um levantamento de todas as ações civis públicas de cada promotoria de justiça envolvendo aquela matéria. A partir do momento que o prefeito assina aquele protocolo de intenções, o que é que ele está fazendo? Reconhecendo a procedência jurídica do pedido. O doutor Rômulo, inclusive, esteve, né, em uma das reuniões comigo, né? Tá, ele participou, temos os registros, né? Ele estava como promotor de Cristinápolis, e a gente fez o encerramento do lixão de Cristinápolis enquanto ele estava na promotoria lá. Exato. E a orientação foi justamente essa: colega, encaminhe esse protocolo, né, esse pacto para o seu juiz, e na sua petição diga que ele acabou de fazer o reconhecimento da procedência jurídica do pedido, que o juiz já pode julgar a demanda, inclusive não vai ter nem interesse recursal, porque se ele reconheceu, se comprometeu, não haveria. Então, assim, era uma forma de solução do problema em que a gente não ia gerar nenhum novo processo, nenhum novo procedimento.
não ia precisar disparar nenhuma outra medida. Muito pelo contrário, era uma solução para medidas e ações que há anos e anos e anos já tramitavam sem um encaminhamento objetivo. A somação para uma A solução. somação Só me para uma permita solução. também uma solução para a questão penal, né? Se fosse necessária. Porque a partir do momento que eu assino o pacto, eu estou reconhecendo, né, que aquilo ali é uma atividade ilegal, né? Eu estou reconhecendo o dolo, né, do ponto de vista penal. Então, embora seja um pacto, ele tem efeitos tanto cíveis como penais também, mas, enfim. E aí foi como a gente começou. Começamos com a FPI, 36 municípios, em 9 nós fomos de pronto, em loco com a equipe de saneamento, resolvendo. Os prefeitos foram convidados a comparecer à nossa base, que era a Nossa Senhora da Glória, e, para minha surpresa, nenhum deles se opôs a assinar essas pactuações, né? Os 9 prefeitos, inclusive a primeira fiscalização que a gente fez, o primeiro lixão que a gente encerrou no projeto, Sandra, eu lembro, foi de Muribeca. O primeiro prefeito a comparecer em Nossa Senhora de Glória foi o prefeito de Muribeca, para assinar essa pactuação, o prefeito Mário. E aí se seguiu, então, a gente estabeleceu essa dinâmica que foi estabelecida naquele momento. Né? Foram conseguidos recursos para ser destinados a esses prefeitos, para eles poderem Então, desenvolver esses trabalhos? O que aconteceu, Fausto? A gente fez esse fechamento de 9 dos 36 e, posteriormente, em gabinete, nós pactuamos com os demais prefeitos. Existia a necessidade dos PRADs, né, os planos de recuperação dessas áreas degradadas. E a elaboração de um PRAD é extremamente custoso. Muito elevado o custo. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque uma certa feita, você estava conversando, eu participei de algum evento que você estava falando sobre essa questão ambiental e pesquei você ouvindo dos PRADs e do custo. E aí então, você já vai respondendo a segunda pergunta exatamente. que eu ia fazer. Como era necessário também do projeto a gente pensar na recuperação dessas áreas, para nossa surpresa, nessa mobilização e nesse caminhar do projeto, alguns parlamentares nos procuraram, parlamentares federais, procurando saber como é que poderiam ajudar. Né? E aí, imediatamente, já me veio, a gente tem um problema aqui com a elaboração desses PRADs, quanto custa? Fizemos um orçamento com a empresa, né, que na verdade foram 3 empresas que orçaram, e então nós fomos a Brasília a convite, né, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público de Contas, para participar de uma reunião de bancada lá, justamente para defender. E foi até curioso, porque para mim, promotora de justiça, foi uma atuação atípica. Né? Então não tinha referência de atuações de membros do Ministério Público que comparecessem ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, para, numa reunião de bancada, se posicionar com relação ao projeto do Ministério Público. Quer dizer, conseguiu o Ministério Público, com o trabalho que a senhora fez, com o apoio de Sandro, sensibilizar e aglutinar com os executivos municipais, sensibilizar o Legislativo Federal, né, através dos nossos deputados. Conseguimos emendas parlamentares. Aí uma segunda preocupação era, temos as emendas, os parlamentares foram 2 deputados e um senador. Nós vamos colaborar com essa questão para a elaboração dos PRADs. Aí a preocupação. E o dinheiro chega como? Como é que a gente vai agora fazer? O dinheiro vai para o consórcio intermunicipal, o dinheiro vai para o prefeito, quem vai fazer a fiscalização disso, a prestação de contas como vai ser? E aí chega agora o Estado de Sergipe. A Agência de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, o meio de Milton Andrade, chega e fala, nós vamos assumir, a partir daqui o dinheiro vai ser encaminhado para a agência, aí firma-se um convênio entre a nossa Procuradoria-Geral, na época, doutor Machado, juntamente com a Agência de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, que aí já é uma outra esfera, já é o governo estadual entrando também no projeto. Você vê que é um projeto que envolve poder público municipal, poder público federal, legislativo federal, poder público estadual. E então, através desse convênio, a gente firma a entrega dos 36 PRADs, dos 36 lixões encerrados. E agora, dia 7 de fevereiro, agora próximo, nós vamos fazer a entrega de 12 PRADs. Já entregamos 12 no ano passado, vamos entregar 12 agora. Dia 7 de fevereiro, com os recursos das emendas. Você citou o presidente da agência. E quem foram os deputados e o senador, né? Porque é importante a gente falar também daqueles que fazem um encaminhamento que dá resultado para então, fomos acolhidos lá na época. Teve a deputada Iandra, teve a deputada Catarina Feitosa, o senador Alessandro Vieira também colaborou. E, inclusive, foram assinar o nosso convênio como testemunhas também dessa questão. Uma parte desses políticos também estiveram na entrega dos primeiros PRADs, que aconteceu no ano passado. Dia 7 de fevereiro, agora, nós entregamos 2/3 dele, mais 12 PRADs. E dia 22 de abril, a gente entrega todos, os últimos 12 PRADs. Inclusive, destaco de municípios importantíssimos aqui no nosso estado. A gente está falando do município de Lagarto, por exemplo, que é um município grande. Estância, Glória, Tobias também. Então, foram municípios abarcados dentro desse projeto.
Eu queria também aproveitar, né, essa entrevista, esse bate-papo com duas pessoas tão qualificadas na área de meio ambiente, também falar da questão do cidadão, né? A gente fala sempre do poder público, do trabalho do poder público, Rômulo Lins, mas a importância de nós, como cidadãos, fazermos a nossa parte no que diz respeito a resíduos sólidos, né? É uma coisa que eu sinto aqui que poderia melhorar em termos de divulgação, de apoio à cooperativa que busca esses resíduos sólidos nos condomínios, a questão da separação, né? Nós temos em Aracaju e na grande região metropolitana vários condomínios, e será que há uma sensibilidade de separar os resíduos sólidos? Nós verificamos na madrugada os catadores, né, catando os papelões, as embalagens, né? São verdadeiros heróis, né, que muitas vezes nos causam até assim, meu Deus, por que essas pessoas estão ali de madrugada na rua, né, e às vezes revirando o lixo, né, misturado com o lixo, com os resíduos sólidos. Então, estou perguntando aqui, não seria interessante trabalhar também sobre essa questão, ou se já está trabalhando? E uma outra pergunta que acho que é uma preocupação mundial hoje, que são as consequências dos eventos climáticos extremos, né? As pessoas, muitas acreditam que o meio ambiente está aí para ser assim, não vai mudar, eu posso jogar tudo que eu quiser na rua, eu posso destruir, derrubar árvore, que vai ter outro lugar que vai ter árvore, eu não me preocupo com nada, porque tudo vai se resolver e eu não preciso fazer nada. É assim, ou nós vamos ter consequências graves para as nossas gerações que estão chegando? Da coleta e eu dos eventos. Eu sabia fazer a minha proposta para você. Se bem que aí... Eu estou aqui para provocar. Não, perfeito. Então, inclusive, né, de novo, a gente tem uma atuação muito conjunta. Então, por exemplo, o doutor Aldelene participou da organização das conferências municipais do meio ambiente e está participando da estadual, da organização, junto com o Estado e outros parceiros. E eu tive a oportunidade de palestrar em 5 conferências dessas aí pelo Estado. E, né, veja como a pergunta é oportuna. Qual é o tema da nossa conferência do meio ambiente do Brasil desse ano? Catástrofes climáticas. Né? Então, exatamente isso. É uma preocupação de um tema atual, de um tema que não pode ser negado e que está aí à nossa porta. Olha o Rio Grande do Sul, né? Sergipe abaixo do nível do mar, está sujeito a isso. E veja que, com o aquecimento atípico do planeta, por causa dos gases de efeito estufa, né? Os gases de efeito estufa, o principal é o carbono, mais o metano, que é o CH4, oriundo da decomposição da carga orgânica como lixões, do nosso lixo, ele contribui até 75 vezes mais para o agravamento do efeito estufa. E por que é ruim o planeta aquecer? Havia uma previsão, um acordo de Paris, que faz parte da Convenção Quadro das Nações Unidas de Mudança Climática, que tinha que se evitar isso para que até 2030, 2050, o planeta não aquecesse 1,5 grau a mais. Lamento informar, agora, em 2025, o planeta já atingiu 1,5 grau a mais. Sandro, só para ilustrar, Aldelene, ano passado, eram 15h37, mês de março. Fui para um evento e saí por volta deste horário. E aí entrei no carro, né, entrou e ele ficou na temperatura ambiente, e depois de uns 5 minutos que eu estava no carro, eu olhei a temperatura que estava no local que eu estava, né, e estava 40 graus. 15h37, né, 3h30 da tarde, quase 4 horas. Este mês de janeiro, 11h30 da manhã, eu olhei no marcador do celular e estava 37 graus. Então, eu me lembro que na minha juventude, chegar a 30 graus, nós nos assustávamos com a temperatura. Então, quando a gente ouve falar 1,5 grau, assim, não parece muito, sabe? As pessoas média, acham que... É na média e o problema não é esse, né? Isso também é um problema, mas o problema é o seguinte,
Por que em 88 foi criado o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC? Ele foi criado com essa preocupação. E quais as duas principais entidades que formaram o IPCC? A ONU, veja, não é nenhuma organização xiita, né? Aquela organização criada no pós da Segunda Grande Guerra, 1940. né? Enfim, e a Organização Meteorológica Mundial, né? Por quê? Porque esse aumento de temperatura na média, embora pareça irrisório, né, ele vai afetar o clima, né? Um oceano vai ficar mais quente do que o outro, vem os efeitos El Niño, Laninha, né? E aí a gente tem mudanças climáticas no planeta. Então, de aquecimento global antrópico para mudanças climáticas, a gente já usa o termo hoje catástrofes climáticas, porque o clima ele ficou tão desregulado que onde fazia frio pode fazer 40 graus, no deserto do Saara inunda, neva, né? Aonde abaixo do nível do mar, o mar invade, como naqueles arquipélagos No Panamá, né? no Panamá, Vários vão de São Blas. desaparecer, várias ilhas. Exatamente. Então, assim, a morte, né? Rômulo entende bem disso, dos corais, né? Surgimento de outros invasores. É um ecossistema básico da vida no planeta, né? Então, a questão é preocupante. E é mais preocupante, sem entrar em questões de política, quando algum representante de um país que tem uma grande contribuição de gases de efeito estufa nega essa realidade e se retira do Acordo de Paris, que é essa obrigatoriedade. Veja, ninguém quer recessão. Vamos crescer economicamente, mas preocupados com o meio ambiente. Enfim, é uma preocupação atual, iminente, e nós temos que agir. Quando ele está falando dessa questão da emergência climática, como ele bem pontuou, a preocupação hoje do governo federal para a Conferência Nacional de Meio Ambiente, para a Conferência Estadual, que vai acontecer possivelmente no próximo mês, e as conferências municipais de que o Dr. Sandro, inclusive, fez referência e está participando. E aí a gente vê essa questão da mudança, né? Estamos num ponto de não retorno, ainda é possível fazer alguma coisa? O que pode ser feito? Eu acho que isso é uma pergunta importante. E aí, recentemente, estava tendo uma capacitação dos novos servidores da DEMA, e a gente, né, tanto o Dr. Sandro quanto eu estivemos lá, e aí, na minha fala, eu fiz questão de veicular um videozinho de 1 minuto, do Ailton Krenak, que é um filósofo, é um líder indígena bem conhecido na área, e ele fala, eu acho interessantíssima a fala dele, quando ele diz assim, ó, é de uma cretinice absurda a gente pensar que, como chegamos nesse momento, nada mais podemos fazer, então cruzamos os braços e deixamos as coisas acontecerem. Na verdade, ele convoca para esse tipo de reflexão de como nós estamos nesse mundo, de como nós interagimos nesse ambiente que é a nossa casa, nosso lar, né? De como é que a gente precisa alterar essa postura, mudar essa postura. Ele convoca a gente para a gente ser essa mudança. E aí, quando você tocou no assunto, eu volto, você questionou o que é que o cidadão pode fazer com relação à questão da coleta. Eu mencionei no início da minha fala que nós dividimos o projeto lá da questão dos resíduos em 3 projetos. Então, pensando nessa questão do lixo, pensando na questão da responsabilidade, porque a Política Nacional de Resíduos traz a responsabilidade não só do poder público, mas também da sociedade, né, pelo descarte, pela manipulação desses resíduos. Então, como é que essa sociedade também pode colaborar com isso, né? Como é que o empresário que produz o material da sua água que você consome, né, dos produtos que você leva para sua casa, sejam em embalagem de alumínio, papelão, vidro, né? Então, a gente trabalha muito fortemente. Eu gostaria de falar do destaque que a gente conseguiu aqui no estado de Sergipe, no ano passado. Sergipe, juntamente com outros estados do Brasil, conseguiu estabelecer um decreto estadual de logística reversa, estabelecendo a responsabilidade do que produz esse tipo de embalagem, que coloca em circulação essa embalagem, porque quando você compra um produto, Fausto, você não escolhe qual é a embalagem. Sim. Eles escolhem por você. Né? Então, você compra, você não quer a água no alumínio, você não quer água no... Você quer a água. Agora, como é que ela vem? Você que escolhe. Olha, eu quero água de alumínio, eu quero água de plástico, eu quero isso num papelão. É o que te oferece. É o que te oferece e você compra. Então, qual é a responsabilidade deste empresário que coloca esse tipo de material? Ele precisa recuperar essas embalagens. E isso a gente faz dentro de um sistema de logística reversa. A obrigação dessa empresa, que existe, está na lei, de recolher essa embalagem de volta. E quem é que vai recolher? A própria empresa vai recolher? Não. Aí vem justamente a questão dos catadores, que eles prestam serviços ambientais. Essas pessoas estão ali, não é fazendo favor para si, não.
elas estão também fazendo um serviço ambiental que é feito para toda a Todos sociedade, para todos nós. E elas precisam ser remuneradas por isso, né? E aí o sistema de logística reversa vem para potencializar essas cooperativas, porque a partir do momento que eles fazem a coleta desse material, eles geram os créditos e os empresários têm que comprar os créditos dessas cooperativas para provar que estão cumprindo o seu papel de retirar do mercado esse material. Então, isso é um ponto importantíssimo da responsabilidade das empresas pelos resíduos. E em relação à sociedade como um todo, nós também estamos trabalhando neste projeto de catadores com relação à questão da coleta seletiva. E a importância, e o município de Aracaju recentemente conseguiu firmar um contrato com essas cooperativas. As cooperativas hoje são pagas, são remuneradas pelo poder público municipal para poder fazer esse serviço de coleta. E aí, Aldilene, eu quero dizer como cidadão que na minha casa tem, né, a parte do lixo orgânico e a parte do lixo seco, né, porque eu acho que já é uma forma de ajudar com a separação dos resíduos sólidos para os catadores, né? Então, era isso que eu queria. Eu acho que é isso que cada cidadão realmente tem que fazer seu papel, fazer sua parte e pensar que não está só fazendo favor, está fazendo uma obrigação legal e, acima de tudo, está cuidando do seu lar, da sua casa, que é o mundo onde a gente vive. E só pegando o gancho, se me permitem, né, a gente começou falando do Inovare e da FPI. Perceba a complexidade da coisa. Envolve tudo isso que a gente discutiu, né? Isso envolve ministérios públicos no Brasil inteiro, envolve diversos órgãos. Então, nós estávamos, né, eu e a Aldilene representando o Sergipe, agora no começo do ano, lá em Brasília, e o projeto FPI, reitero nele, um projeto de várias mãos, estava como um dos indicados, igual o Oscar, né? Mas para maior prêmio da América Latina. Para essa categoria Ministério Público, só tinham 2 indicados. Era o nosso e um projeto de um colega, né, acho que do norte do Brasil, um projeto bem interessante também. Mas o que a gente observou, esse outro projeto era um colega em uma comunidade, né? Então, quando se pediram para levantar os indicados da FPI, levantaram umas 20 ou mais pessoas no auditório. Inclusive, foi um problema lá, porque só tinha 3 vagas para cada concorrente. Nós éramos mais de 20. Então, tinha uns 20 lá dentro e tinha mais um monte lá fora. Então, quando deram o resultado, disseram, né? Foi até a ministra Carmen Lúcia. Abriu o envelope e disse: o prêmio de iniciativa do Ministério Público Inovare vai para a fiscalização preventiva integrada. Né? Todo mundo vibrou, e a foto é linda. O pessoal saiu lá de fora, subiram as 30 pessoas no palco. E aí a ministra Carmen Lúcia disse: é muita gente, eu nunca vi tanta gente assim. Aí a gente falou, exatamente, esse é o mérito do nosso programa. Então, assim, me senti muito, muito feliz de saber que a atuação conjunta, né, ela é valorizada e ela produz resultados efetivos. Assim como esse programa de doutora Aldilene, maravilhoso, se integrou à FPI, e a FPI foi uma incubadora para que desse resultados, outros programas têm se integrado aí pelo país, nas outras regiões da FPI, e dado resultados maravilhosos. É importantíssimo esse trabalho, esse registro. Né? Parabéns pelo trabalho que frutificou nessa premiação do Inovare. Fausto, eu fico extremamente feliz em receber Sandro e Aldilene aqui no programa, poder testemunhar esses colegas de alma quixotesca que enfrentam os gigantes também em matéria ambiental e que assumem esse protagonismo e colocam a nossa instituição no centro de uma grande integração, onde participam outros órgãos e entes federativos, e que isso consegue um resultado que traz um retorno imenso para a sociedade, Fausto. Gostaria aqui de agradecer, em nome da sociedade sergipana, a Sandro e a Aldilene, e é uma honra tê-los como colegas
do Ministério Público de Sergipe. Faustinho. Meu amigo Rômulo, é importantíssimo se ter o agradecimento por aqueles que fazem acontecer. O colega e amigo Sandro Luiz da Costa faz acontecer. Como falei no início, desde 2005, 2006, eu vejo o Sandro na luta pelo meio ambiente e com ações concretas que resultaram em boas conquistas para a nossa sociedade. O doutor Aldelene se soma a essas ações e traz aí uma série de trabalhos que estão frutificando para o nosso Estado. Parabéns aos colegas e amigos, ganhadores do Inovare 2024. Quero aqui registrar também o nosso agradecimento ao querido colega e amigo Toinho Villanova, que fez um trabalho chamado Adote um Manancial, lá no município de Lagarto, e que também foi reconhecido pelo nosso Prêmio Inovare, e engrandecendo ao Ministério Público de Sergipe pelos trabalhos em prol da sociedade sergipana. Quero agradecer mais uma vez ao público que nos assiste. Por favor, aperte o sininho, nos siga, compartilhe e assista os próximos podcasts da nossa associação. Muito obrigado.